amigos, muito bom dia mais uma vez. Estamos iniciando uma super entrevista, uma vez que o outro candidato foi desafiado, inclusive publicamente aqui, e ele não compareceu, como também não compareceu no debate do Correio do Estado e CBN. Então nós vamos fazer uma bela entrevista com o nosso querido candidato que lidera as pesquisas, Eduardo Riedel. Bom dia, Eduardo. Bom dia, B de Paula, bom dia, Índio, bom dia, GG, bom dia principalmente a todos os ouvintes da Difusora e a quem nos assiste aí pelos canais. É um prazer estar aqui, B, com você hoje de manhã. É uma honra recebê-lo. Muito obrigado. Riedel, estamos chegando ao final de uma campanha tumultuada. E esta campanha, nós tivemos fake news, tivemos butinadas, mas a coisa parece que realmente está sendo julgada pelos eleitores. Tanto é que você, no começo, não havia uma previsão de você chegar ao segundo turno e chegou. Não havia previsão de chegar ao topo das pesquisas e chegou. Eu queria que você analisasse esse fenômeno político em torno do seu nome. B, desde o início do ano, quando a gente tinha 2% nas intenções de pesquisa, muita gente questionava isso. Uhum. Eduardo, você está muito desconhecido, muito baixo nas pesquisas, são só 8 meses pela frente, 9 meses pela frente. Não tem sentido, os adversários falavam isso. Eu sempre tive muita convicção de que cada vez mais a política mudou e está mudando. Uhum. Por isso que quando perguntam, os perdedores foram apoiar o adversário, eu não tenho nenhuma preocupação com isso. Uhum. Porque a conversa é direta do candidato com quem está ouvindo, com quem está assistindo. Ele acessa o plano de governo, ele tem condições hoje, pela mídia, pelos canais de comunicação, a conversar diretamente com o candidato. E eu sempre soube que, com resultado entregue, com proposta clara, com um projeto muito bem definido que fizemos junto com a Tereza Cristina, eleita senadora desse estado, com os prefeitos tendo recebido uma política pública que priorizou o investimento nos municípios, né, ao lado desse modelo de gestão que arredondou o Estado, criou a base e a condição para o crescimento, eu não tenho dúvida que isso iria acontecer. Veio o primeiro turno, um embate duríssimo, talvez das eleições mais duras da história do Mato Grosso do Sul. Um ex-governador, um prefeito que se licenciou, uma ex-vice-governadora e deputada federal, né, participando do pleito. E aí fomos para o segundo turno, muito bem votado, né, praticamente empatado com o adversário que foi para o segundo turno também. E agora no segundo turno é uma disputa mais acirrada, olho no olho, de quem está mais preparado para governar o Estado. É essa questão que se coloca. Uma eleição, como você falou, muito suja, né, impressionante. Para você ter uma ideia, B, nós entramos em discussão com 111 fake news que o adversário produziu, derrubamos 100. 100. Para você ter uma noção, né, do que é isso. Programas eleitorais foram derrubados, aí ele insiste, paga a multa e volta. Então é uma coisa muito acirrada. Eu tenho uma vida, B, e termino aqui só para explicar um pouquinho o que está acontecendo. Por favor, fica à vontade. Eu tenho uma vida, eu tenho 32 anos de uma empresa constituída. Sou produtor rural, tenho CPF, CNPJ, nunca tive um processo. Tenho praticamente 200 colaboradores entre a produção e a empresa, nunca um processo. Fui presidente do Sindicato Rural, presidente da Federação de Agricultura do Estado de Mato Grosso do Sul, nunca um processo. Presidi o Senar, presidi o Sebrae, nunca um processo. Agora fica aí, o diretor tal teve um problema, nunca eu tive um processo. Fui vice-presidente tesoureiro da CNA, Confederação Nacional da Agricultura, nenhum problema nos anos que eu administrei. 7 anos, secretário de governo, secretário de infraestrutura. Eu não tenho um processo, B.
Nenhum. Em toda a minha trajetória de vida pública, graças a Deus, eu sempre conduzi da maneira mais limpa, com a maior governança possível, coisa que eu procurei levar para dentro do governo, e muitas coisas aconteceram positivamente nesse sentido, e o candidato no desespero, que é típico de quem está vendo que não consegue discutir o Mato Grosso do Sul, tem como única solução atacar. Criar fake news, inventar coisas, atacar a mim, a minha família. Você lembra o que eu passei e fui acusado no primeiro turno. Agora da mesma maneira. Sendo acusado dos maiores absurdos que podem ter. Machuca a família, machuca filhos, mas nós estamos muito convictos do nosso propósito. E eu sou um homem de muita fé, muita fé. Né? Deus acima de tudo, conduzindo esse processo, e muita gente orando por mim, pedindo por mim. E é nesse sentido que eu fico muito à vontade para fazer esse enfrentamento com esse cidadão que não tem a menor condição de conduzir o Estado. E é por isso que ele não vai aos debates. É por isso que ele não vem aqui olhar no seu olho e poder discutir o Mato Grosso do Sul com você. Poder falar o que é necessário para a educação, para a política pública adequada, qual é o plano dele. O plano dele é genérico, mas fala como, quando, entenda o orçamento. Como você disse no início do seu editorial, é complexo. É complexo, são 22 bilhões de recursos a serem colocados nas mais diversas políticas públicas e investimento. São 85 mil servidores, ativos e inativos, 47 carreiras de Estado. Não é brincadeira conduzir essa estrutura. E é com muita convicção que eu vou para essa reta final da campanha. Hoje é o último dia de campanha efetiva. Amanhã e sábado já não tem mais propaganda, já não tem mais entrevista, só você pode fazer carreatas, mas eu tenho a convicção, que o Sul Mato Grossense vai ter responsabilidade lá no dia 30 de outubro para eleger e votar no 45, acreditando e sabendo que é quem pode conduzir esse Estado num ciclo de prosperidade para um novo futuro. Riedel, a entrada da prefeita de Campo Grande nessa reta final da campanha fez alguma diferença? Foi muito importante. A prefeita de Campo Grande, e eu conto como é que foi essa história, ela, depois de tudo que aconteceu do primeiro turno, sentamos eu e ela me disse que havia sentado com o adversário. E a nossa conversa, ela foi em torno dos projetos para Campo Grande, que eu tenho muito claro. Eu conheço os 79 municípios desse estado, Se você me perguntar o que Batayporã precisa, eu vou te falar, é a Lagoa do Sapo. É verdade. Se você me perguntar o que Itacuru precisa, eu te falo qual é a avenida que precisa ser pavimentada. Eu conheço os 79 municípios desse estado. E eu discuti com a prefeita projetos para Campo Grande. Que bairros que nós vamos pavimentar, como que nós vamos avançar na estruturação da cidade, transporte público, apoio para a saúde, para os postinhos de saúde, que precisa. E ela falou, Eduardo, é isso. Então o acordo com a prefeita é em torno da gestão dela, é a política pública chegando. O outro candidato senta com ela, não fala nada, não discute projeto, fica com uma conversa frouxa, solta. Como dizia minha turma, fica num cerca Lourenço. Cerca Lourenço, como diria o popular, bandido para delegado. Não é conversa isso? De bandido para delegado. De bandido para delegado. Não cabe mais isso, Porque eu fico perguntando, por que será que o que você comentou dos outros candidatos estão lá? Porque não queriam discutir projeto. Não queriam discutir projeto. Eu não acredito mais em voto de cabresto. E a prefeita de Campo Grande tem levado a mensagem para Campo Grande do que é melhor para o seu município. Como outros mais de 70 prefeitos têm discutido isso. E ela entendeu o projeto para Campo Grande que eu posso entregar nos próximos 2 anos. Que é grandioso. Nossa capital merece, é a capital do estado. Nós temos condição de fazer dessa Campo Grande a melhor cidade do Brasil para se morar, para se viver. Uma cidade que ainda não tem
os problemas gravíssimos e os que têm nascendo nós temos que atacar de maneira muito direta, com investimento, com resgate, com firmeza, e só a mão dada do Estado com o município é que vai fazer isso. Exatamente. Foi feita uma pesquisa no ano passado, o bem que o campograndense mais deseja é o asfalto. Quando você anda nos bairros de Campo Grande, principalmente a região do Anhanduizinho, que é uma região problemática aqui na nossa cidade, as pessoas imploram por 1 metro de asfalto. Sem o governo do estado, sem um governador amigo, é impossível sanar esses problemas. Como você agiria no governo do estado em relação a essa região, Ridel? B, eu já fiz esse levantamento, né, de Campo Grande, eu fiz dos 79 municípios. Para entregar um Mato Grosso do Sul daqui a 4 anos, com pouquíssimos bairros sem pavimentação. Nós queremos chegar acima de 90% de asfaltamento nos 79 municípios do estado. As pessoas falam, mas como é que é possível isso? Com 2,5 bi de recurso. Tá? E você sabendo planejar e ter foco nos seus investimentos, nós vamos entregar isso para o Mato Grosso do Sul, para os 79 municípios. Não é para o estado, é para as pessoas. Quando a gente fala de dignidade, como você falou, lá no Anhanduizinho, no Itamaracá, no Nova Lima, no Aerorancho, lá na Moreninha, que vai fazer o acesso, 62 milhões, é entregar lá na ponta o asfalto passando na frente da casa das pessoas, assim como o saneamento básico. Por que nós começamos pelo saneamento básico, 1,7 bi de investimento? Que é essencial, como o nome diz, é básico. Exato. É esgotamento sanitário, é saúde, e o asfalto vem por cima. Então é o passo seguinte que eu vou fazer no meu governo. Tem uma lógica, tem planejamento, assim como habitação. Então veja que a interligação das ações, das políticas públicas levam ao resultado para a pessoa. Se você tiver capacidade de investimento, o Estado tem que estar redondo. Tem que saber fazer, deixar o Estado em dia. Porque senão, fica só eu vou fazer, eu vou acontecer. Só em promessa. Só em promessa vazia. O cara promete vir num debate, assina e não vai, você imagina se ele vai cumprir aquilo que ele está falando que vai fazer. Eu vou te fazer uma pergunta em relação a isso. Ele começou a derreter depois que passou a não ir em debates, porque até então ele estava forte. A partir dos debates que ele não foi, e como diz o Ciro Gomes, quem não vai a debate ou não tem nada para debater ou tem coisa a esconder. Então quem não vai a debate, ele começou a uma curva de descida e você começa nas pesquisas a uma curva de subida, não é? Ele já descendo para o perigeu e você subindo para o apogeu, né? Essa seria uma linguagem técnica de aviação, de astronáutica. Inclusive, né? Então você vê que o eleitor, ele está observando, está nos observando. Não só vocês, eu também, se eu exagero aqui, se eu passo a declarar a minha preferência, eu começo a ser julgado. Essa informação aqui deve estar comprometida. Você foi aos debates. Por que você acha que ele não foi? Ele não foi aos debates, B, porque ele começou a ir em entrevistas e a máscara caiu. E nesse caso, ele não tem o que dizer. Quando ele fala, eu vou fazer isso, tá, mas com que recurso? Ou como? Oh, não, isso depois eu reúno a equipe e vejo. Quer dizer, ele não sabe. Como é que alguém faz um programa de governo? Eu nunca vi isso na história de nenhuma campanha. Alguém fazer um plano de governo que não sabe como é que vai executar. Que não tem a condição de explicar de onde vem o recurso, como é que vai fazer, onde ele vai mexer no orçamento. Isso é muito sério, B. Ele entra no governo dizendo, eu vou investigar, eu vou falar, eu vou fazer, eu vou rever a política fiscal, eu vou rever todos os contratos. Ok,
Ele é livre para fazer o que quiser, mas sem o conhecimento que ele demonstrou não ter nas entrevistas, ficou muito feio, muito ruim um candidato a governo não ter a menor condição de dizer o que ele está propondo fazer. E por isso que ele não foi nos debates, por isso que ele não vem aqui, por isso que ele não vai nas sabatinas, porque ele não tem o que dizer. A sabatina última que eu fui do setor produtivo, uma coisa impressionante. Né? São assuntos técnicos específicos. Não, mas o técnico resolve. Não, o governador tem que liderar. Sim. Tem que saber para onde vai, como vai fazer. Ou ele vai ser gerido pelos outros, que é o que parece ser. Né? Me parece que o entorno dele está se organizando para isso. E aí a gente sabe onde o nosso Estado vai parar. Então, é lastimável. E hoje ele deve ir num debate. Né? O que ele vai fazer lá? Tenho certeza. Só apontar o dedo e acusar. Mas nada, porque não tem como falar, não tem o que dizer. Mas normalmente acontece assim, o camarada quando ele começa a cair, é igual quando se cai num poço. Ele vem tentando se segurar até chegar na cambota. Não é? É exatamente isso, que é o que ele está tentando fazer. Cambota, a minha tia Laura que usava muito. Você puxou longe agora na cambota. Cambota. Riedel, manda um abraço para as professoras municipais, pessoal da CEMED que está te ouvindo lá e que tem lutado para que você cresça cada vez mais. Olha, quero aqui registrar o meu abraço à CEMED, a todas as professoras do município, assim como todos os servidores e servidoras municipais que estão enganjadas nesse projeto por Campo Grande. Eu estou encantado com a prefeita Adriane, né? Ela tem dado uma demonstração da sua capacidade de liderar esse município, independente do que tenha acontecido, questão política. Eu sempre digo, nós temos que olhar para frente e ter muita clareza dos nossos propósitos, e a nossa aliança com a prefeita Adriane é por propósito, né? Isso está sendo muito motivador, e os servidores municipais entraram nessa discussão porque eles vão participar diretamente com o meu trabalho. Então você está com o secretário de obra junto com a prefeita e discutir esses investimentos em Campo Grande, com a saúde, com a educação, falando aqui da CEMED, para discutir a interação Estado-município na educação. O aluno não é uniforme azul, uniforme verde, é aluno público. Exato. Que tem que se formar dentro de uma mesma linha de orientação. E esse é o municipalismo 4.0 que eu chamo. É a segunda etapa do municipalismo, é no serviço, na política pública de educação, de saúde, interagindo, claro, com o município que quiser. É livre, eles são autônomos, independentes, mas os grandes exemplos que nós temos na história do resultado melhor para a política pública está na interação do município com o Estado. Então é dessa maneira que nós vamos fazer gestão e governança, equilibrar o Estado, manter ele em dia, arrumado, para ter capacidade de entregar política pública boa para o cidadão que mora no município. E é por isso que o prefeito, os vereadores, vereadoras têm que participar. O que ficou bastante esquisito nessa união de forças que fizeram lá do outro lado, é que juntaram todos os perdedores. Juntou de um lado o Putinelli, do outro lado o Marquinhos Tradi, do outro lado a Rose Modesto, do outro lado até o Gilmar Olarte se juntou lá do outro lado. O que você me diz sobre isso, Riedel? É o que eu estava falando, essa é a política antiga, velha, né? Eu não quero essa situação de apoio discutindo alguma questão administrativa depois. Eu quero apoio para discutir projeto, né? Então eu não quero o que participe o André da sua campanha, eu quero o MDB jovem. Eu quero o eleitor que está querendo perspectiva, né? Eu não quero discutir com o Marquinho tudo que ele... Eu quero a Adriane, que está aí firme, a Rose com todas as questões, que foi minha companheira, parceira de governo, e aí vai para lá, vem para cá, discute, conversa. Não, eu quero discutir com as igrejas diretamente. Eu que sou um homem de fé, 28 anos de casado, 2 filhos lindos, não tenho nenhuma relação com o público, minha família não tem nada com o público, não tenho um cargo de família, minhas empresas não têm relação nenhuma com o setor público. Então eu quero esse tipo de aliança. Eu quero a Tereza Cristina,
junto conosco. 800 mil votos. 800 mil votos. Por que será que a Tereza está de cabeça nesse projeto? Por que será? Será que as pessoas param para perguntar isso? Porque ela me conhece há 25 anos. Ninguém é um dentro de casa e outro sentado na cadeira de governador. Verdade. As pessoas são fruto da sua história, do seu caráter, da sua formação, da sua educação, de como se comportou ao longo da vida, das atitudes que tomou. É isso que elas vão levar para a cadeira de governador. Então vamos prestar atenção nisso. Ô Rideu, o seu adversário, ele disse num programa eleitoral que, olha, se você vai votar no Lula, por favor, eu rejeito o teu voto, não vote de mim. Eu acho isso mostra bem, né, a incapacidade de diálogo dele. Né? A sociedade, ela é livre, ela é complexa, aberta, e qualquer um que se propõe a ser governador tem que governar para todos. Eleitores do Lula, eleitores do Bolsonaro. Aí nós temos que ter um projeto. As alianças têm que ser em torno do projeto. O meu plano de governo, e convido a todos para olharem lá no Eduardo Rideu Oficial, lá no site, está lá o plano de governo, ele é o projeto para Mato Grosso do Sul. Escrito sobre a forma de um planejamento estratégico a ser executado. Ele vira PPA em 2023, que é o plano plurianual do Estado. Exato. Entendeu? Então, quando ele fala dá esse tipo de declaração, ele demonstra claramente que ele quer governar de maneira sectária, de maneira específica, para alguns. Não, nós temos que governar para todos. Se eu tiver alguém ou uma comunidade indígena que vota majoritária no Lula, eu não vou governar para eles? Sim, eu quero conversar com eles, sentar, independente de quem eles votam. Eu vou discutir com eles o porquê que eu voto no presidente Bolsonaro. Tá? Agora, eu respeito a decisão alheia. Sim. Eu acredito na eleição do presidente Bolsonaro e vou trabalhar para ele, mas respeito posições diversas, e a sociedade, ela é aberta, não tem mais voto de cabresto. Nós, como assumir a responsabilidade de ser governador do estado, nós vamos ter que trabalhar para todos os cidadãos e cidadãs do estado de Mato Grosso do Sul. A Cristiane do bairro Volpe 2 tá te mandando um beijo, respeitosamente. Outro beijo para ela, respeitosamente, viu, Cristiane? Muito obrigado. O Edno Faria, de Miranda, só 45, eu apoio o Rideu. Obrigado, Edno, carinho enorme. É tão gostoso, né, a gente andar aí. O Wilton Rodrigues, Rideu é o mais preparado e mais inteligente para administrar esse estado. Obrigado, Vilton. Obrigado pelo carinho. É gostoso esse carinho do povo, gostoso, né? Eu andei os 79 municípios por várias vezes, e é tão bom a gente andar e ter, não reconhecimento pessoal, mas assim, o abraço carinhoso de reconhecimento pelo serviço prestado, pelo carinho, pelo olhar atencioso para quem precisa, né? Isso é muito gostoso. A política, eu aprendi, eu nunca fui candidato, nunca havia participado da administração pública em nenhum sentido. No começo você era até meio tímido, né? Sempre fui. Eu entendo isso. Sempre fui. Né? Eu não trabalhei para holofote, para aparecer. Eu trabalhei para as pessoas. Eu entendi, né, e percebi claramente, desde quando eu presidi Federação de Agricultura, está na política a capacidade transformadora, né, do município, do estado e de um país. É nela que a sociedade tem que depositar a esperança e o voto para que as coisas aconteçam. E por que será, B, que a política ficou tão distante das pessoas? Por que as pessoas têm um sentimento ruim pela política? É isso que nós queremos mudar. Porque realmente as pessoas não conseguem entender esse tipo de situação, desses acordos, desses acertos. Quando a gente fala de um novo olhar sobre a política, é focar na política pública, no resultado, e não só na politicagem, que começou a dominar a política. É isso que a gente tem que mudar ao longo do tempo. É essa linha que eu acredito. Ô Rideu, amanhã é o dia do servidor público, são 85 mil servidores. E o Estado começa a pagar amanhã o novo piso nacional para os professores concursados com 40 horas. Mas eu sempre abordo o assunto aqui no programa,
em relação aos convocados, que são tratados, não é só aqui, é no estado de São Paulo, é no Brasil, como boias frias da educação. Você, como governador, muda isso? Mudo, B. Tenho esse compromisso com os professores, né? Não abro mão disso. A gente tem que resgatar essa isonomia, essa igualdade. O professor 40 horas inicial, a partir desse mês, recebe R$ 10.383 por mês, salário inicial. Ao longo da carreira vai chegar a 18, 19 mil. Tá? É digno. É digno. Sim. É das funções mais nobres que a política pública pode ter, sem desmerecer nenhuma outra. O policial militar é importante, o bombeiro militar é importante, né? Os médicos, os enfermeiros, os administrativos, todos. Mas nós temos que entender, né, que a administração pública, nessas 47 carreiras que eu falei, ela tem limitações. Nós temos que conhecer cada uma das carreiras e a demanda específica delas, da Polícia Civil, de todas elas. Poderia falar as 47 aqui. Nós temos que entender a demanda de cada uma delas para ir atuando, que é o caso dos professores. Nós não podemos, nesse nível salarial, que é o melhor do Brasil, longe do segundo, ter essa diferenciação entre os efetivos e os convocados. E nós vamos igualar isso. De Aquidauana, a nossa querida pastora Daniele, pergunta sobre propostas para Aquidauana e Anastácio. Muito bom, Dani. Aquidauana e Anastácio passaram por um processo de investimento grande. Lá em Aquidauana fazendo acesso ao frigorífico, era importante, pavimentação de uma série de bairros, recap ali no centro. Aquela lajota lá do centro de Aquidauana, viu, Dani? Nós vamos trocar. Eu andei aí junto com o prefeito Odilon, com os vereadores e vereadoras, e os mototaxistas falaram assim: ô candidato, a gente tá tudo com problema de coluna aqui, ó, de andar de moto nas nossas 125 aqui, vai socando ali, ó, na lajota do centro, como nós fizemos em Corumbá, não tem que coluna tem as lajotinhas também, não tem coluna que aguenta. Né? Então a gente vai trocar ali as lajotas, mas mais importante que isso, né, nós vamos ajudar o Odilon a concluir a pavimentação de 100% de Aquidauana, assim como ajudar o Nildo a concluir 100% de pavimentação em Anastácio. E é estrutural ali. Nós vamos fazer a estrada saindo para Cipolândia, que leva até a aldeia Limão Verde. Aqui está saindo da BR até Ponte do Greco. Ponte do Greco liga Cipolândia e faz a alça, que é turística, e vai dar lá no Taboco de cima. Isso é altamente estruturante para essa região início médio norte do estado, que juntando com a 419, que acertamos isso com a bancada federal e com o ministro Tarcísio, quando estava lá com o presidente Bolsonaro, muda esse eixo dessa região. Anastácio saindo ali a estrada para Bonito, do 21, né, que também é outra alteração. Acesso ao Morro do Paxixi. Ali você tem uma beleza fantástica. A novela Pantanal, né, globalizou literalmente o Morro do Paxixi, mas quem vai lá sabe a dificuldade de acesso, o perigo. Vamos ajudar Aquidauana a estruturar, fazer a pavimentação do acesso e a estruturar o Morro do Paxixi. Olha o que fizemos na 450, Rota do Vinho. Você já imaginou a Rota do Vinho aqui em Mato Grosso do Sul, para o Campo Grandense, para o turista que chega, vai ali por Peraputanga, Camisão, naquele asfalto novo, na beira do rio, né, passa os atrativos turísticos, come um peixe. Lugares lindos, maravilhosos. Isso é crescimento, é desenvolvimento, só que tem que saber fazer. Tem que conhecer o estado, tem que saber como é que faz para conduzir esse processo. Aquidauana e Anastácio vão passar por uma transformação, não tenho dúvida, fruto desses investimentos. Olha, são 7h43, nós estamos aqui conversando com o candidato que lidera as pesquisas nesse final de campanha, o Eduardo Riedel. Ô Riedel, o que você possui planejado para a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, não é? E que pode agregar, mudar Corpo de Bombeiros. Corpo de Bombeiro, ia falar isso. Primeiro dizer, B, que eu consegui ao longo do tempo que eu estive no governo fazer um investimento nunca antes visto nessa estrutura de segurança pública.
Se você olhar equipamento, viatura, condição de trabalho, mais de 10 municípios com a presença do Corpo de Bombeiro que não existia. Os veículos, idade média hoje, 3 anos. Era 20, 25 anos. Sim. Hoje 3 anos. Os autobomba-tanque, as viaturas, os carros, os EPI. Chegava na guarnição do Corpo de Bombeiro, tinham 7, 8 homens lá preparados para o bom combate, para agir. Era um equipamento individual. Eles tinham que revezar ou trocar. Hoje cada um tem o seu nome identificado, com o seu equipamento, que é caro. Todo esse instrumento do Corpo de Bombeiro, mas está lá com dignidade. A próxima fase, nossa Polícia Penal era a GPEM, foi criada no nosso governo, vamos ter que regulamentar, vou fazer isso no meu governo, regulamentar a Polícia Penal, adequar efetivo, assim como da PM. E foco na valorização do profissional. Como a gente conhece muito bem cada uma dessas carreiras, nós sabemos as demandas que cada uma delas tem, e nós vamos dar foco na valorização do profissional nessa etapa do meu governo, da estruturação da segurança pública. Segurança pública é coordenação e inteligência, coordenação com as forças federais, parcerias, integração de sistemas de comunicação e a inteligência que é fundamental para o bom combate ao crime. Vamos ter que aumentar efetivo, tanto da Polícia Penal quanto da Polícia Militar, é importante para fazer frente a esse crescimento do Estado e continuar o investimento permanente. Mas, de novo, para isso tem que saber fazer. Tem que conhecer o orçamento, tem que ter recurso, tem que saber de onde vai tirar, senão vira promessa vazia. E é isso que não dá. Ô Rideu, a gente fala muito de quem está na ativa, e a Valentina, lá da Vila Sobrinho, ela mandou uma pergunta aqui, vou fazer a você. O que o futuro governador Rideu vai fazer em relação aos aposentados? Essa é uma questão importante dela ter levantado. Quem quiser mandar a pergunta aí, é só mandar que nós vamos... Nós temos que reabrir essa discussão. Existe um cálculo, Valentina, que se chama atuarial, que é o quanto que o governo do Estado cobre o déficit da Previdência que já existe. E ao longo dos anos, como é que vai se comportar esse déficit? Só para tentar explicar rapidamente como é que funciona isso. Então nós vamos reabrir essa discussão para escalonar a contribuição em função do salário. As pessoas que ganham menos vão ter uma alíquota menor. E aí vai subindo até o limite que é hoje daqueles que ganham mais. Acredito que o cálculo do atuarial, que é essa conta que eu falei, ela vai ser hoje diferente da que foi de 5, 6 anos atrás, quando foi feita a reforma nacional e aqui no Estado. Por conta da mudança da dimensão econômica do Estado, que é o que eu sempre digo. Quando o Estado cresce, os problemas se resolvem. É essa linha que nós temos que ter, essa capacidade de crescimento do Estado é que vai solucionando uma série de questões. Senão, você não tem o que dividir, Exato. Senão você não tem o que transferir. Não adianta transferir pobreza ou dificuldade ou problema. Temos que dividir riqueza. Eu tinha um amigo que dizia o seguinte: quem trabalha para patrão pobre pede esmola por dois. Achava engraçado aquilo, mas é uma realidade, né? E é o crescimento que faz, até para cobrar menos imposto, que é uma linha que nós temos que adotar, de maneira inteligente, atuando nos setores que geram mais competitividade, mais emprego, mais renda, os micro e pequeno. Nós temos que estar crescendo. Sim. Ô Rideu, o Marco Aurélio d'Oliveira, quais as propostas para extensão rural e pesquisa agropecuária públicas no alcance da agricultura familiar? Muito bom, Marco. A agricultura familiar é um dos setores socioeconômicos, não é nem econômico e nem só social, é socioeconômico mais importantes do nosso estado. Nós temos aí, se não me engano, cerca de 80 mil agricultores familiares no estado, que geram um volume muito grande de pessoas, importância na nossa economia, abastecem as nossas cidades, a rede pública, a rede privada, e o desenvolvimento deles passa por alguns eixos, que o Marco comenta aí. O primeiro é a incorporação de tecnologia. A tecnologia que vai deixar nossos agricultores familiares cada vez mais eficientes
e gerando resultado e renda. E quando a gente fala tecnologia, não é coisa do outro mundo não, viu, Bê? São coisas simples. No leite, é um sistema de nutrição no inverno. Né? Na agricultura, a época certa de preparar o solo, de colocar o calcário, a boa adubação, isso é tecnologia. Não estamos falando de máquina cara, coisa, nada disso não. É a boa prática aplicada aos sistemas produtivos. Aí você tem que entrar com infraestrutura para garantir escoamento e mercado. O mercado é fomentar, por exemplo, nós vamos fazer o Ceasa de Dourados. É uma região que no entorno, naquela região dos 34 municípios ali, né, tem uma agricultura familiar muito forte e que precisa ter um espaço, como tem aqui em Campo Grande, de comercialização. E o Ceasa estará presente em Dourados para garantir esse espaço. Então são ações que vão estruturando e dando uma condição de vida cada vez mais à agricultura familiar. Ele falou de pesquisa, né? Pública para a agricultura familiar. Eu acho que a pesquisa ela tem que estar em rede hoje, né? Com as universidades, com as Embrapas, estabelecer até para ganhar eficiência no que é pesquisado, na discussão, que é diferente de transferência de tecnologia, nós temos que trabalhar em rede. Manda um abraço para o Serginho Gonçalves, que está ouvindo a sua entrevista. Viu, Bê? Nosso querido, né? Nosso querido Sérgio Gonçalves, um abraço a você, Édio, toda a equipe, Batata. Toda a equipe que eu trabalhei com eles, são os queridos, carinhosos, grandes amigos. Um abraço. Saudade de vocês, a gente não se encontra mais. A campanha, mas terminada a campanha, dá tempo de passar por lá e dar um abraço neles. O Jairo Borges pergunta para o Riedel: eleito governador, o senhor vai fazer o asfalto para Tabuco e Corguinho? Vou fazer, Jairo. Ali é 244, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, MS 244. Vamos fazer. As pessoas devem estar falando assim, o B combinou com o Eduardo. Você pode me perguntar, eu conheço todas as rodovias do estado, B. E fala as avenidas disso do município que vai ser asfaltado. Eu te falei, e é verdade. Eu sei disso. Né? Eu sou bom de memória e eu andei todo esse estado conversando com as pessoas. A turma do Taboco, ela veio perguntar e mostrando a importância das ligações ali para o Taboco. Fica tranquilo, como a gente vai fazer ali para Cipolândia, essa estruturação do norte, a do Taboco vai estar contemplada. Né? Na 244, se eu não me engano é a 244, que vai sair o asfalto sim ligando a Taboco. Você acredita que é o único lugar do estado que eu nunca fui? É o Taboco? É mesmo? Vou te levar para comer uma galinhada lá, B, qualquer hora. Você sabe que eu conheço o Taboco por um livro que foi escrito chamado Taboco 150 anos. E nunca fui lá. Uma vez eu tentei ir, eu estava num Fusca velho e tinha uma cobra enorme atravessada na estrada, eu voltei para trás. Ô B, mas você tem que ir lá, se você esperar mais um pouquinho, você vai no asfalto. Né? Que legal, parabéns, parabéns. O Adriano Silva pergunta para o Riedel o que ele vai fazer com a Sanesul. A Sanesul é a nossa empresa, né, de saneamento e águas do estado de Mato Grosso do Sul e que nós vamos continuar um processo de investimento para entregar um dos maiores projetos do Mato Grosso do Sul, que é colocar esgoto sanitário para todas as famílias sul-mato-grossenses nos 68 municípios onde a Sanesul é a concessionada. Então, a parceria público-privada que nós fizemos garante esse investimento ao longo de um período que hoje já faltam aí 8 anos, com 4, 5 anos a gente tem acima de 85%. Né? Então nós vamos continuar com a nossa empresa sob comando do Estado, em parceria com esse privado que está injetando recursos. Foi uma concessão administrativa. A empresa continua sendo do Estado. Gilcinei Souza, Porto Murtinho, Portal da Rota Bioceânica. Qual é o projeto piloto para o município? Vamos tapar o Valetão? Conhece o Valetão lá? Valetão, conheço o Valetão. É igual o buracão em Coxim. Nós vamos tampar o buracão. 20 milhões de reais, B. Eu vi uma foto de 23 anos atrás, 23 anos atrás, alguns políticos hoje famosos no estado, na beira do buracão de Coxim. É uma erosão que entra pela cidade, comeu a Avenida Mato Grosso, entra num bairro, está quase agredindo casas. Eu cheguei lá,
há um ano atrás, era secretário, final do ano passado. Né? Cheguei lá e falei, ô prefeito, o que é isso aqui? Esse é o buracão. Né? Ele falou, Eduardo, é insolúvel esse problema. Há 25 anos está aí, entra governador, sai governador, todo mundo promete. Eu falei, que loucura, cara, vocês têm projeto disso aqui? Não, não temos. Você consegue me entregar um projeto de 4 a 6 meses? Ele falou, eu consigo. 20 e tantos milhões de reais. Está começando a obra. Vamos resolver o buracão, reconduzir a Avenida Mato Grosso até a BR e muda toda aquela região de Coxim. É vontade política, é saber fazer, é ter capacidade para fazer as coisas nos municípios. Voltando lá a Porto Murtinho. Né? Você falou do buracão do Valetão. Do Valetão, do Valetão. A gente trabalha muito em cima das demandas dos prefeitos e vereadores. Né? E temos que discutir. Porto Murtinho, nós já colocamos 45 milhões no acesso à cidade, na alça ao porto, né, novo, que foi uma iniciativa que tivemos para mudar a logística desse estado. Agora o DENIT vai fazer, o governo federal, né, vai fazer o acesso até a ponte já começou. Tá? Então nós temos que entender bem a consequência de tampar o Valetão. Exatamente. Tá? Porque ali você tem drenagem, Porto Murtinho é uma cidade na beira do rio, quando enche o rio tem toda uma consequência de fluxo de águas ali, e se for um desejo do município, uma necessidade do município, o governo Eduardo Rieder é parceiro para fazer. Manda um abraço para Kátia, do Júnior Mock, que está ouvindo você. Kátia, muito obrigado por todo o seu trabalho, sua dedicação. Beijo querido para você, com todo respeito. O Wellington, da Polícia Civil, pergunta para o Riedel sobre o retorno do expediente de 6 horas para os servidores. Bem, a discussão, eu vi o nosso concorrente assinar tudo, né? Como eu disse. Essa é uma discussão mais profunda e é possível algumas categorias retornarem sim. Agora, mais importante ainda é discutir, depois da pandemia, um dos legados que ficou é o teletrabalho. Que tem que ser regulamentado no setor público também. Tá? Como eu disse, são 47 carreiras. Quando fala em 6 horas do setor público, parece que todo servidor público, os 53 mil na ativa, vão trabalhar 6 horas. Não é verdade. Não está falando aqui do professor 10.383, 40 horas. O regime são 40 horas para o professor nesse salário. Algumas categorias podem sim vir a trabalhar 6 horas, dependendo da categoria. Policial militar tem uma escala, né? Se é 36 por 70, se é 24 por 72, né? A escala que o comandante determinar vai ser aplicado. Agora, as categorias administrativo da educação é uma das que clamam muito por isso. É possível sim rever, mas principalmente regulamentar o teletrabalho. Tem muitas atividades hoje dentro do Estado que a gente pode ter um bom desempenho, um excelente desempenho, não em função da carga horária, mas em função do resultado. Manda um abraço para o Jonathan Richa, que é secretário do deputado Londres Machado. Está dizendo que a prefeita Hilda está empenhada em trabalhar você em toda aquela região. Muito obrigado, Jonathan, um abraço querido, transmita também ao nosso deputado Londres, a prefeita Hilda, um grande abraço, Fátima do Sul, a todos de Fátima do Sul. Para o Chocolate, que também está nos ouvindo. Chocolate, grande abraço, obrigado pela audiência e pelo carinho. A Grace Kelly. Grace Kelly é nome de artista, né? Grace Kelly, nome de princesa. Nome de princesa, né? Também está te ouvindo, manda um abraço para ela. Obrigado, Grace Kelly, obrigado pelo carinho. Viu? Professor Riverton, vereador, que também está empenhado na sua campanha. Empenhado, grande abraço. Fez uma reunião belíssima essa semana, fantástica, mais de 2.000 pessoas, você esteve lá. Obrigado, professor Riverton. Vamos junto, até vitória no domingo. Aliás, um abraço a todos os vereadores de Campo Grande, viu? Entraram nessa campanha. Quero agradecer aqui o empenho de vocês. A Eliana, que é do bloco Meto o Bico, que trabalha com a Mara Caseiro. Como é que é o nome do bloco? Bloco Meto o Bico. Meto o Bico, tá? Da Mara Caseiro. Da Mara Caseiro. Obrigado, Eliana. Obrigado pelo carinho. Deve ser bloco de carnaval. Manda um abraço pro Aldi Jorge, da Transgado.
Aldi que Jorge, também está na nossa audiência. muito obrigado. Transgado, né? Um abraço aos caminhoneiros, a todos que estão transportando cargas e insumos por esse estado, por esse Brasil afora. O Claudir é nosso amigo, é teu fã. Obrigado, Claudio. Obrigado pelo carinho. Grande abraço. Como é que é o nome da esposa dele, sabe? A esposa dele. Um abraço para a esposa do Claudio também. Obrigado, Claudio. Eu tenho o nome dela aqui, mas não vai dar tempo de procurar. O Luiz Creutes, que é o maior fazedor de costela do nosso estado. Olha aí. Vamos ter que comer uma costela lá. Obrigado, Luiz. Obrigado. Pro Decinho Gava, está nos ouvindo em Andradina, no estado de São Paulo. Tá longe, hein? Obrigado, Decinho, de longe aí nos ouvindo. Muito obrigado. Sargento Leandro, do Corpo de Bombeiros, também está te ouvindo. Valeu, Sargento. Obrigado pelo abraço. Parabéns e obrigado pelo trabalho de vocês. A corporação tem feito um grande trabalho. O Zé do Terminal Bandeirantes está com o radião ligado lá, fazendo maior propaganda do nosso programa aí no Terminal Bandeirantes, Zé. Valeu, obrigado, Zé. Claudemir da Cosec. Obrigado, Claudemir. Vamos junto. Um abraço pro Aldemir do Marum, que também está te ouvindo, te acompanhando. Valeu, Aldemir. Muito obrigado pela audiência aí, tá junto. É muita gente. Tá chegando mais. Tem mais, hein? Tem mais tem um pessoas. Áudio aí. Tem um áudio, tem um ouvinte que está, inclusive, na BR, quer fazer uma pergunta. Nós já estouramos aqui o horário. Põe no ar, vai. Vamos lá. Vai. Bom dia, tudo bem? Eu tô escutando a rádio aqui, tô na estrada, sentido São Gabriel, Campo Grande, São Gabriel, no 63. Queria fazer uma pergunta pro Riedel a respeito da carga tributária hoje no estado, subvenção tributária. Hoje tem judiado bastante do comerciante. Se tem alguma política aí de mudança de cobrança de imposto na entrada de produtos para dentro do estado, ou uma taxação um pouco menor para pelo menos dar um fôlego para o comerciante que hoje paga imposto na entrada, né, do estado, subvenção tributária. Se ele tem algum plano de governo aí que vai reduzir isso aí ou vai melhorar essa taxação hoje em dia. Olha, muito obrigado pela pergunta. Você não falou o nome, né? Mas agradeço aí. Da beira da estrada lá, tá ligado, né? Ligado na gente. Obrigado. E tem sim, viu? Desculpa não falar seu nome, porque eu não sei qual é, mas. Não veio, né? Não veio, mas obrigado pela pergunta. Tem sim. Né? Hoje você tem 3 modalidades, né? É o ST, você tem a equalização do ICMS. O garantido foi extinto em 18, né? E parte do ST ou da própria equalização é antecipada. E existe, né, já uma análise nossa, da equipe que vai ser de transição, em discutir a saída de alguns produtos do ST. O ST, só para as pessoas entenderem, porque a tributação ela é complexa e o ouvinte às vezes não consegue entender. Você tem que trabalhar alíquota menor e alguns produtos nós vamos abaixar a alíquota, que hoje permite que o Estado faça isso, e tirar alguns produtos da condição da substituição tributária. Quando você tem poucos fabricantes e muitos vendedores, a ST na cadeia, ela tributa o fabricante. O elo da cadeia, que é o responsável por recolher exposto da cadeia. Porque isso diminui muito a estrutura da máquina pública necessária para fazer o recolhimento. Por exemplo, cigarro. Tá? São poucos fabricantes e milhares de estabelecimentos que vendem. Imagina se for cobrar imposto no estabelecimento. Né? Não, cobra do fabricante na cadeia. Esse é o conceito. E isso é no Brasil inteiro. Né? Então, a você ouvinte, existe sim um trabalho que logo no primeiro mês a gente começa a discutir com as entidades de classe, a Associação Comercial, a Federação das Associações Empresariais, a FEComércio, para que a gente tire alguns produtos da lista ST e possa trabalhar algumas alíquotas para melhorar cada vez mais o ambiente de negócios, principalmente do comércio e dos pequenos e médios. Temos mais perguntas aí, Índio? Isso, B. Nós temos várias perguntas aqui e tá chegando ligação lá. Então eu vou fazer um resumo aqui de uma questão. O Edgar do bairro Ouro Verde, tá? A Isete Ramos da Vila Kelly, é muito parecida as perguntas, então eu vou citar os nomes e faço a pergunta. E o Cristiano Lourenço, ele fala que, vou ler o do Cristiano: sou aqui do Dom Antônio Barbosa, um dos bairros mais esquecidos de Campo Grande.
não tem asfalto, não tem esgoto, e agora com a parceria com a prefeita Adriane, podemos esperar melhora? Pode sim, claro. Essa é a parceria. É por conta disso a parceria, viu? Você está corretíssimo. Pode esperar melhora. Tive no Dom Antônio. Aliás, nessa campanha eu andei todos os bairros de Campo Grande. Certo. E eu fiquei impressionado, como está precisando desse apoio, desse suporte. Falei para Adriane, nós vamos ter que trabalhar muito, viu? Você arregaça a manga, porque você já começa agora e no dia 1º eu venho para te dar um reforço. Nós vamos trabalhar muito. O pessoal do Dom Antônio Barbosa pode esperar, né? E outra coisa, a empresa que faz de água, esgoto aqui do município de Campo Grande, ela é parceira da Cenusul na concessão administrativa. Nós vamos conversar com elas, vamos para cima deles para poder expandir de imediato a rede coletora de esgoto e nós entrarmos com a pavimentação. Manda um abraço pro vereador Edu Miranda, que está nos ouvindo, e a esposa dele, professora Clarice, estão nos ouvindo, estão na nossa grande sintonia. Abraço a você, a professora Clarice. Obrigado pelo seu apoio, Edu. Tem ido em todas as reuniões, participado, feito. Muito obrigado pelo seu apoio, Edu. Para a secretária de Educação, a Lélis Gomes. Muito obrigado, Lélis. Obrigado pelo seu carinho, parabéns pelo seu trabalho. Vamos firme aí com toda essa família Educação. Olha, todas essas perguntas que estão chegando aqui, nós vamos reuni-las e mandar para o Riedel e todo mundo, nós vamos responder a todas. Tem muito na rede social, estão ligando. Já estouramos o horário, são 8h05. Riedel, eu quero desejar a você sorte, paz e tranquilidade. Que você seja não apenas o governador, mas o melhor governador que esse estado já teve. De coração. Peço que Deus te abençoe. Amém. E que você seja muito feliz. Amém. Muito obrigado, B. E finalizando, quero agradecer muito os imensos apoios que eu tenho recebido. Estou muito tranquilo porque eu estou caminhando com a verdade, com a minha alma em paz, paz de espírito, cabeça, com muita fé, minha família ao meu lado, junto comigo, e isso me dá uma força fantástica, porque é ela que é minha base e meu guia. Então, muito obrigado pelo carinho, pelo apoio, e dia 30, pedir a todos que tenham essa mão na consciência, que olhem as propostas e votem no 45 para a gente entregar resultado para as pessoas. É isso aí que a gente ouviu, Tudo isso que a gente ouviu aqui no programa das pessoas, é para elas que nós vamos governar. Esse é o objetivo, junto com todos os parceiros e parceiros que acreditam no projeto. Muito obrigado, B, que Deus abençoe. Amém. A você, a toda a sua equipe e a todos que nos ouvem e nos assistem. E peço também, posso deixar aqui, de pedir para o meu presidente 22 Bolsonaro, respeitando qualquer decisão, mas peço voto a ele também, entendendo que é o melhor para o Brasil e para o nosso estado. Muito obrigado, B. Muito bom. Finalizamos o nosso programa de hoje. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Foi uma entrevista maravilhosa, tranquila, como é o Riedel, não é? Esse ser humano maravilhoso, preparado para administrar esse estado.